A paz do Senhor Jesus, pastor André, deseja para vocês aquele dia especial, aquelas bênçãos que vêm do trono de Deus conforme a nossa necessidade. A gente já percebe que já começa a incomodar umas pessoas por querer dar um empoderamento para esse pessoal de rua. O que é o empoderamento? Eles conhecerem as leis, conhecerem também seus deveres, né? E seus direitos, principalmente. Jesus dava voz para essas pessoas, né? Jesus dava voz pro faminto, pro nu, pro leproso, pra prostituta, né? Jesus dava voz. E a gente grava vídeo com eles porque dá voz para eles. Muitas pessoas a gente escuta falar aqui em Três Lagoas de direitos humanos, vereadora, coisa tal, mas não estão na rua, não estão sentindo o que é, está entendendo? Porque o direito humano, estou falando, né, ele é compartilhado com uma visão, né, de amor, caridade ao próximo. Porque se você falar de trás de uma tribuna, se você falar de trás de um microfone, né, Jesus não fazia assim, Jesus praticava o amor, Jesus ia, né, Jesus ficava na rua, Jesus dormia pelo deserto, Jesus aí se compadecia dos fracos, né, em loco, ali, pessoalmente. Então é bonito essas pessoas falarem que são disso, que são daquilo, direitos humanos, tal, não sei o quê, né? Mas na hora de saber a situação do pessoal de rua, na hora de conviver, na hora de saber como é que é estar na rua, como é que é ficar na rua, o que causa psicologicamente, olha, irmãos, irmãs, amigos, simpatizantes, estou falando, todo mundo cai fora, porque é um discurso bonito para se fazer. Os direitos humanos, a nível social, foi implementado através de um artigo em 1988 na Constituição do Brasil. Para quem sabe, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos veio depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois daquele genocídio com os judeus, né, e aí de 45 e 48 foi instituído. Essas pessoas têm o direito, e o Brasil participa da universalidade, né, do projeto internacional dos direitos humanos. Então essas pessoas que nós estamos falando de rua, né, tem muita gente que vai lá atrás de direito humano, de bandido, de coisa, estou falando, isso aí é outro departamento, o meu é esse social, o meu departamento é essa com essas pessoas de rua. Se você não dá para eles o entendimento do que é ter direitos, né, nada vai valer, não tem direito humano nenhum que atrás de uma tribuna, atrás de um microfone, num palanque, num discurso político, faça esse exercício da ação real, porque a ação, ela é feita dentro da realidade, ela é executada, ela é praticada, ela não é discursada, ela não é teórica, né? Então aí você começa a incomodar as pessoas, né? Claro, políticos tal, porque políticos querem mais sumir com esse pessoal, quer que morra, como aqui está para implementar, estão querendo implementar, né, a internação involuntária. Então estou falando, então o discurso aí é se livrar, né? Eu sei que causa problema, eu sei disso, a gente vê isso, né? Tem muitos que bebem, tem alguns que furtam, tem alguns que não têm um entendimento, né? Mas você precisa daí dar atenção, né, dentro de um sistema público que aceite essas pessoas, que os mantenham ali, né, por livre e espontânea vontade, porque ninguém se trata se não for por livre e espontânea vontade, né? Jesus não obrigou ninguém ali a aceitar suas bênçãos. Jesus chegava, abençoava, né? Estou falando, aí Jesus também chegava para alguns e perguntava, que queres que eu te faça? Não foi assim que ele perguntou para Bartimeu cego, né? Eu tenho até um vídeo sobre isso, explicando isso, que é muito interessante. Então essas pessoas que estão na rua também, nós temos que saber o que quer que a gente faça. O que pode ser um abrigo, né, realmente ali para que elas possam ficar seguras, para que elas possam ter todo esse entendimento, esse amor, esse acolhimento, né? E não só atrás de púlpitos, não só atrás de microfones, né, usando política, porque é muito bonito usar política, né? Hoje eu vi lá a
deputada lá do PD. Nossa, é uma maravilha, ela falou da favela, porque é aquilo que está acontecendo, porque é aquilo que foi isso, que estão fazendo lá um desfeito, que gente inocente. Aí, para terminar o discurso acalorado dela, ela fala, eu não moro mais na favela. Gente, Benedita, tu não mora mais na favela, tu era para estar continuando morando na favela. Porque é isso, o que que tem? Aí acaba esse discurso, quer dizer, o discurso se perdeu ali. Não está mais em loco, não está mais em foco, né? Mas ganha eleições há tanto tempo por causa de falar, né? Entendeu? Claro, atuou muito dentro da favela, atuou muito, coisa e tal, não sei o que então, mas aí disse que no final do discurso, eu não moro mais na favela. Eu morei na rua, né? Tô falando então, eu não moro mais na rua porque eu quero tirar esse pessoal da rua. É diferente, né? Estou falando ensinar para eles como eu ensino, né? Essa economia para viver com pouco, para entender que é necessário ter um teto, né? Mas eu sempre estou na rua, né? E se às vezes fico na rua, conforme o lugar que a gente está, tem alguma periculosidade, tem alguma coisa, a gente fica. Porque a gente sabe que às vezes chama, e não é porque eles não querem atender não, porque geralmente tem muitas coisas aí, trotes, pessoa da rua às vezes não é atendido nas denúncias que fazem. Esses dias nós tivemos aqui também na DDM, falando sobre as mulheres que estão na rua, né? Estamos ali, passamos pro MDS, passamos também para o Conselho e passamos lá para quem cuida do Centro Pop, a ideia de colocar um telefone do pânico no Centro Pop para que o Pop acione as autoridades. E é verdade, porque as autoridades também não têm tempo para ficar perdendo, às vezes tem uma ocorrência importante, né? Mas não que a autoridade